alguém, Felipe, líder do marketing, aí vira ministério do líder de oração também, um exemplo. Aí líder da portaria, aí começa em pregação. Aí o Felipe, rapaz, eu sou bom assim, não leva mal não, mas por quê? Senhor, eu estou fazendo tudo isso para ti, Deus. Sério mesmo, olha o meu merecimento. Nós nos consideramos bons quando nós nos comparamos com outras pessoas. Por exemplo, o Felipe, que vai ser líder disso aí tudinho, ele vai olhar para a pessoa que não é líder. Não, Deus, em relação ao baterista, ele só está tocando. Eu toco, eu canto, eu profetizo, eu prego. Então por isso que eu sou melhor do que ele. Nós nos consideramos melhor do que o outro quando nós nos comparamos com o outro. O certo do cristão é nunca se comparar com a pessoa que está do seu lado. É se comparar com Cristo. Porque toda vida que você se compara com Cristo, você vê que tudo que você está fazendo é nada perante o Senhor. Porque tudo que Ele fez, tudo que você fizer, nunca vai se comparar com algo que Ele já fez por você. Então esse é a nossa perspectiva. É assim, poxa, quando eu estiver me achando um pouquinho melhor, é porque está faltando Jesus. A luz, quanto mais luz tiver aqui, mais a gente vai ver que na parede ali está um pouquinho suja. Se a gente colocar mais luz, a gente vai ver que tem uma mão ali perto da luz. Que alguém foi bater assim, a mão suada bateu e ficou a mão suada ali preta. Se a gente colocar mais luz, a gente vai ver mais. Então quanto mais Jesus estiver na sua vida, mais você vai ver que você precisa mais de Jesus ainda. Amém? Vamos lá. Versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo. E o que é que está aqui? Israel estava dizendo assim: não, Senhor, não, Paulo, eu tenho que cumprir a lei, tenho que fazer a lei bem direitinho, porque eu sou justificado pelas obras. Ele está dizendo assim, pela lei. Aí Paulo está dizendo assim, rapaz, o fim da lei é Cristo. E o fim, Carley, no original, ele está vindo de duas. Os teólogos, eles não entram em um conceito que significaria fim. Se significaria objetivo, no sentido Graça, de dizer assim, ó, o objetivo da lei é Cristo. Já até falei isso com vocês. A lei tinha um objetivo como um fotossensor. Eu não sei se alguém aqui já foi multado, mas quando você é multado, você se sente, dói, né? Dói, né, pastor? O bolso? Dói o bolso. Você, poxa, ai como dói, né? Poxa, como eu vacilei, né? O fotossensor, ele lhe avisa quando está errado, não avisa não? Mas ele lhe corrige? Não, ele quer que ele diz, ó, se você errar de novo, eu vou apontar o seu erro mais uma vez. E o fotossensor, assim como a lei, é exigente. Ele não vacila. Se você vacilar, ele lhe aponta. Não vacila. Se você vacilar, ele está ali. A lei é da mesma forma, a lei é exigente. Se ela lhe vacilar, se você pecar, ela está ali. Ei, transgrediu a lei, você pecou. Então é da mesma forma, só que ela não faz um papel, que é salvar. Ela só avisa, ela não lhe corrige. Então qual é o objetivo da lei? A lei, o fim dela é Cristo. Ou seja, a lei ela apontava a Jesus Cristo. O objetivo dela era chegar até Cristo e dizer, ó, você errou meu bichinho, então vamos aqui comigo. Levava até Cristo, ó, pronto, ele ali lhe salva. Entendeu? Ele ali responde por você. Ele ali é com você. Essa é uma das interpretações que tem. O fim da lei é Cristo. A outra interpretação qual era? O fim de acabar. Quando veio Jesus, ele cumpriu toda a lei. Então a lei, aquela lei cerimonial, aquela lei civil, ali ó, acabou. Jesus cumpriu toda ela. Então ela morreu, Jesus cumpriu e a nós nos foi imputado justiça. Não há uma divergência, há uma interpretação de um lado e uma interpretação do outro, mas na verdade as duas andam lado a lado, porque aconteceu praticamente as duas coisas, né? A lei tem esse propósito, não de lhe salvar, mas de apontar Jesus, e Jesus cumprindo toda a lei. Agora a parte cerimonial, que da parte da adoração a Deus, né? Imagina, para adorarmos, tivesse o véu, tivesse os altares aqui, teria que ser daquela forma, né? Porque é o que estava Deus dizendo para Israel que teria que ser feito. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Versículo 5. Versículo 5 diz assim, ó. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Como assim? Não é pelas obras? Quem foi que deu a lei? Foi Deus através de Moisés. Então, quando Paulo queria falar alguma coisa, ele usava quem? Moisés, usava Davi, porque era a base
do que eles criam. Então ele tinha que usar quem argumentava. Tipo, se eu quiser dizer alguma coisa aqui, ó, não, mas o pastor falou determinada coisa. Aí a pessoa, se faz aquilo dali, tem que fazer aquilo dali. Se mas não sei o que, não, mas foi o pastor que mandou. Então se o pastor mandou, eu vou fazer, entendeu? Então, do mesmo jeito é a palavra aqui. Paulo está fazendo a explicação, e quando ele faz a explicação, ele está dizendo assim, ó, mas era Moisés que falava, mas foi Isaías que falava, mas foi Davi que aconteceu com ele. Então, quando ele dizia isso, meio que trazia um argumento de autoridade, porque quem estava falando é quem eles acreditavam. E o que é que Paulo diz aí? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Ou seja, se você está acreditando que é pelas obras que te salvam, então serão as obras que irão te salvar. Mas lá em Tiago capítulo 2, versículo 10, diz o quê? Se você cumprir toda a lei, mas se você vacila em um ponto, o que acontece? Você é culpado por toda ela. Em Gálatas fala que maldito é aquele que não cumpre a lei. Aí Jesus fez o quê? Quebrou essas maldições, se viram cumprindo toda a lei. Cumprindo toda a lei. Então, o que ele está dizendo? Se vocês forem pelas obras, então é pelas obras. Mas Deus requer a perfeição. E a perfeição, nenhum de nós é possível obter. Então, por causa disso, nós necessitamos de Jesus Cristo. Jesus não é a opção. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não há direção se não for por Ele. Não há essa opção. E eles acreditavam nessa questão das obras, né? O povo de Israel. E ele continua no versículo 6. No versículo 6 diz assim, de 6 a 8. É um pouco complicado, mas assim, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Raul, não entendi nada. Amém. Eu li também a primeira vez, não entendi, foi nada. Fui estudar um pouquinho sobre isso daí. E o que é que ele está querendo dizer? Esses textos, um é de Isaías, um é de Levítico, e esse segundo texto que ele lê é de Deuteronômio 30, versículo 11 ao 14. Ele faz usa mais um argumento de Moisés, que Moisés falou na época que ele estava escrevendo o Pentateuco, e ele pega e diz assim, rapaz, mas sobre o mandamento, quem vai subir aos céus? Ele está dizendo assim, rapaz, você não precisa subir aos céus para procurar Jesus Cristo, nem precisa descer do fundo, porque ele o quê? Ele já ressuscitou dentre os mortos, e ele não está longe. Jesus Cristo não está longe de nós, ele está perto de nós. E Paulo, o raciocínio desses versículos é para dizer mais ou menos assim, tipo, vocês não já perguntaram? Gente, lá em Deuteronômio fala isso, inclusive esses versículos bem direitinho, né? Lá diz assim, que é como se eles tivessem, Senhor, e esse mandamento, como é que a gente vai ter que fazer para conseguir esses mandamentos do Senhor? A gente tem que ir até os céus? Ou ir até debaixo do abismo? Ou ir até além do mar? Como é que a gente tem que fazer para conseguir esse mandamento de Deus? Aí ele está dizendo assim, vocês não têm que ir, alguém tem que trazer para vocês esse mandamento. Então, se alguém tem que trazer algo para você, então quer dizer que não é por mérito seu que você vai conseguir aquilo dali. Aí ele está dizendo assim, então se você está perguntando na sua mente quem é que vai trazer Cristo para você, é como se você estivesse dizendo, se alguém tem que trazer, ou se Cristo tem que vir até mim, para eu poder chegar até Jesus, para Ele estar perto de mim, se é Ele que tem que vir, então não é comigo. É Ele que tem que vir, é Ele que tem que chegar até mim. É tanto que Ele me amou primeiro, é Ele que fez isso, Ele não está mais morto, Ele ressuscitou. Então ele está dizendo assim, então não é por mérito seu, Cici, que você vai para o céu, viu, povo de Israel? Não é, porque se você fosse, lembre-se, entendam, pensem, povo de Israel, está aqui escancarado o povo de Israel, está falando em Isaías, está falando em todo canto, que Jesus Cristo ia padecer, que Jesus Cristo ia morrer, mas mesmo assim, Israel, vocês estão passando por isso, vocês estão cegos espiritualmente. O raciocínio dele é para dizer, tá vendo? Vocês querem ser salvos pelas obras, mas se mesmo assim o fosse, vocês não conseguiriam, porque vocês precisam que alguém traga a vocês, no caso aí seria Jesus Cristo, né? No Antigo Testamento eram os mandamentos. Então ele, poxa, se você precisa de alguém, não é por você, então não tem como você justificar a sua salvação por você, não é pelas obrazinhas boas que você vai dizer para Deus, Deus, mereço ser salvo. É só lembrar, apartai-vos de mim, maldito
porque eu não vos conheço. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, falei línguas, não sei o quê. Não é pelas obras, é pela fé. Deus me livre de dizer isso aí lá na frente, hein? Cruz credo, misericórdia, Senhor. Aí chegam 2 versículos, gente, que são aqueles 2 versículos que todos nós devemos ter guardados na nossa mente e no nosso coração. Por quê? Porque às vezes você vai falar de Deus e as pessoas precisam, sim, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o procedimento para eu aceitar Jesus? Como é que é? É só ler esse versículo aqui para elas e fazer uma explicação bem... Isso aqui já parte, você usa a Bíblia aqui de uma maneira bem forte. E diz assim, ó: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí ele fala, a fé é a raiz, a fé é interna, e a confissão é a atitude externa. Então, a fé é a raiz, a confissão é o fruto. Vocês entenderam? Então vem do coração. Você creu, Bia? Gerou um fruto que foi confessar. Então você tem que crer. Mas crer em quê? Você tem que crer em quê? Que Deus, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aí ele não fala aí de uma maneira jogada, que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele fala de uma maneira proposital para atacar uma cultura grega que estava invadindo todo o Império Romano e todo o mundo. A cultura grega helenista dizia o que, Ju? Que assim, a alma é imortal, mas se você morrer, não tem mais jeito. Se você morrer, acabou. Morreu, acabou-se. Então ele estava atacando, porque essa cultura estava chegando no Evangelho, dizendo assim, ó, todo mundo estava acreditando, não, a alma é imortal, mas o corpo não ressuscita. Então o Evangelho, se a maior força do Evangelho é a ressurreição de Cristo, porque é isso que nos diferencia de todos os outros deuses, de todos os outros profetas, porque eles morreram, estão enterrados, ou não enterrados, em algum lugar no mundo eles estão, mas o nosso Cristo, ele ressuscitou. A cultura grega queria atacar isso daí. Então ele está querendo dizer, ó, além de você crer no seu coração, além de você confessar, além de você crer nas promessas de Jesus Cristo, você tem que confessar e crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Que é justamente para atacar aquela cultura que na época dizia que era impossível ressuscitar. Então, além de tudo isso, porque senão a pessoa cria em Jesus Cristo, mas ressuscitar? Não, ressuscitar sim. Vocês sabem, né, gente? Ressuscitar é impossível, né? Não sei se vocês conhecem. Alguém conhece aqui alguém que ressuscitou? Não é que ressuscitar não é uma coisa, eu conheço, né? Tipo assim, o menino ele ressuscitou. O menino, meu filho da irmã Maria, do céu. Os meninos, irmã da Maria, irmã da tia Chica, mano, não sei o que, o seu Antônio, o filho do Raimundo. Não é assim, né? Aí, naquela época, o pessoal, não tem como ressuscitar. É para atacar isso aqui também, as coisas. Às vezes, nós estamos nas nossas faculdades, né? Eu lembro que, até eu contei para a Carla e contei para algumas pessoas também que queriam fazer direito. Eu estava no 3º semestre, eu fui fazer filosofia. E o meu professor era ateu. E era um dos melhores, foi um dos melhores professores que eu já tive. Mas o principal argumento dele era trazer-nos a argumentação. Então, ele promovia em nós o dom de argumentar. Então a gente queria porque queria argumentar alguma coisa. E ele explicavam as coisas pra gente. E naquela época, eu comecei a achar erros. Olha aí, ó. Ele começou a promover em mim, eu comecei. A teoria de Platão, teoria de fulano de tal. E eu comecei. Quando eu chegava na igreja, argumentos de dominação do povo, argumentos de dominação em massa. Aí eu fui só ouvindo, né? Quando eu chegava na igreja, eu via que o pastor que estava pregando fazia justamente o que o meu professor na sala dizia que era para fazer quando você estivesse diante de uma grande multidão. Aí eu falo, meu Deus, o pastor está querendo alienar a gente. Fala, meu Deus do céu. Isso aí, 8 anos atrás, né? Sei lá, 6 anos atrás, 5. Meu Deus do céu, o pastor que está querendo alienar a gente. Eu estava começando a ficar cru. Sério mesmo, assim. Meu Deus do céu. Senhor, está repreendido esse conhecimento da minha mente, meu. Está repreendido todo o ateísmo da minha vida, no nome de Jesus. Não era o ateísmo que estava vindo na minha vida, né? Era a forma que estava sendo falado, aquilo ali estava me prejudicando, estava me atrapalhando. Aí o rapaz,
aquilo dali eu fui lutando, e para a glória de Deus acabou o semestre. Para a glória de Deus, não foi nem porque eu venci não, foi porque acabou o semestre eu deixei de ouvir aquelas coisas, viu? Para a glória de Deus, né? Foi só uma disciplina também, a filosofia do direito, eu acho que era o nome. E o professor era um dos melhores que tinha, assim, sério. Melhorei muito como líder, né? Mas aprendi também que determinadas coisas a gente pega e passa bem longe para não atrapalhar a nossa vida com Deus. Amém? Às vezes é assim com a gente também. Às vezes umas coisas a gente escuta que mais nos atrapalha do que nos levam para perto de Deus, né? Então, às vezes faz até você ficar mais inteligente ou cresce no conhecimento, mas na verdade está lhe distanciando de Deus. Então, rapa, pega o beco, foge, faz igual o José, corre enquanto pode. Amém? Vamos lá. E passamos para o versículo. Deixa eu ver aqui o próximo. Pronto. Essa fé, essa confissão. Temos o versículo 11 também, né? Não, vamos ler o 11 agora. Acontece o quê? Raul, mas eu não entendi um negócio. Ficou meio assim, Raul, na minha mente agora. Tá complicando. Por quê, Raul? Eu sempre aprendi que eu tenho que fazer as coisas à obra de Deus, né? Aí agora tu tá dizendo aí que não é pelas obras que eu sou salvo. Tu tá dizendo aí, Raul, que não é por merecimento que eu sou salvo. Mas aí, Raul, se eu sou salvo, eu confessei, eu creio que Jesus Cristo veio, eu confessei o nome dele, eu falei do nome dele, eu até prego, Raul. Eu prego, eu acredito, eu faço tudo, Raul, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Raul, mas não é por isso daí que eu sou salvo, Raul. Então eu tenho que deixar de fazer? Assim, se eu não fizer, eu sou salvo do mesmo jeito, porque tu tá dizendo que eu sou salvo aí. E aí, Raul, tipo, poxa, eu posso viver pecando então, né? O que é que você acha? Tipo assim, você já é salvo, você confessou? A salvação é por merecimento? É pelas obras? Não. Então, se você tiver obras ruins, se não é pelas obras que você é salvo, então é como se Cristo não olhasse para as suas obras. Nesses argumentos, vamos pensar. Aí, se você não é salvo por meio das obras, então você pode fazer obras ruins ou obras más, ou você pode viver pecando, que como não são suas obras, Cristo mesmo assim você vai ser salvo porque você crê. É assim o pensamento? Não é assim. Falamos desde o capítulo 6. Paulo vem falando. Não é assim não. Porque vocês agora mudaram de patrão. Vocês mudaram de dono. Agora o Senhor de vocês é outro. Então vocês não estão mais sob o domínio do pecado. E acontece o quê? Que lá em Efésios, Paulo pega e fala que nós fomos predestinados e eleitos antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis para a glória de Deus. Então nós fomos salvos para quê? Por causa de você? Não, mas para a glória de quem? De Deus. Então a sua vida, a sua salvação é para glorificar a Deus. Então você acha que se você viver pecando, você vai estar glorificando a Deus? Não. Então se você confessou, mas se você pega e continua achando que pode pecar, porque é salvo, porque confessou a Cristo, porque creu, então quer dizer que você não é salvo ainda. Porque a salvação que Deus promove na sua vida é para a glória do nome dele. Então se a sua vida não estiver sendo para a glória dele, está precisando você lutar mais um pouquinho. Lutar mais um pouquinho, Raul, mas não é pelas obras. Lutar para ficar no centro da vontade de Deus. Porque é uma luta diária. Capítulo 9, Paulo fala das dificuldades que ele tinha, porque diariamente ele lutava, porque o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, este ele fazia. Assim somos nós também, diariamente, com a nossa luta, todo dia, e dizendo não para o pecado, não para o pecado, porque a nossa salvação é para glorificar quem? A Deus. Aí quando você é salvo, Deus promove em você o que? Agora vai fazer minha obra, menino. Bora, Jean, bora trabalhar, Raul. Bora, Maruzão, bora, Biel, bora trabalhar. Aí ele começa a promover em nós. Vamos obedecer a Deus? Vamos obedecer a Deus. Vamos cumprir o que ele pediu? Vamos receber as promessas dele? Vamos fazer isso e aquilo? Vamos, porque nós somos salvos. O pastor Luciano disse até uma palavra que diz assim, você não peca porque perdeu a salvação. A alegria da salvação. Você perde a alegria da salvação, aí começa a pecar. Então a alegria da salvação, ela tem que sempre estar no seu coração. Velho, eu sou salvo. Então por causa disso, mas eu vou realizar a obra de Deus. E mesmo passando pelos perrengues, tende por grande alegria passar por provação. Porque essa alegria da salvação vai produzir em você o quê? Rapaz, é passando pela prova. Mas como é que a música diz? Dando glória a Deus. É Paulo preso meia-noite.
junto com Silas, preso lá, e começar a cantar: não há ferrolho, não importa, não há nada, velho, que te separe do amor de Deus. Não há nada. Nem anjos, nem principados, nem força do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, por isso, sou salvo, posso pecar? Não. Por quê? Justamente porque você é salvo. Amém? E se cometer um vacilo? Se pecar, confie em Cristo, porque o advogado é bom. Uma vida nova, um passado apagado. Pensando nisso, até entendo a raiva do diabo. Imagina, não sei se vocês conhecem uma música, né, do Fernandinho, da justificação. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz, e o meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. Eu entendi que as palmas foi para parar, né? Eu entendi, oh, glória a Deus. Eu entendi as palmas, glória a Deus, amém. Aí ele pega, amém, né? Glória a Deus. Vamos pro próximo tópico. O que é isso? Dá um apoio aí. Versículo 11 e 12, bem rápido para nós terminarmos. 11 e 12. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí os israelitas, os judeus, ele tinha um negócio. Não, rapaz, quem vai ser salvo são pelas obras o povo que recebeu a revelação de Deus e dos profetas. Quem? Os judeus. Os gentios não vão ser salvos, porque Deus não se revelou para eles. Mas o que é que João diz? Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E o que é que ele está dizendo aqui agora? Jesus veio para todos. Então ele se revelou também para o povo gentil, todos os povos. Então, gentil ou judeu, se invocar o nome do Senhor, será salvo. Amém? Vamos lá, para o próximo versículo aqui. Deu o alarmezinho das 9 horas aqui. Vamos lá, diz assim, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Gente, aí é o processo para evangelização. Primeiro passo é enviar. Nós somos enviados? Nós, os salvos, fomos enviados? Quem foi que nos enviou? Jesus Cristo, Deus nos enviou. E está aqui, todas as ordenanças. Não precisa, eu preciso sentir um toque no coração. Porque se eu sentir um toque no coração, eu vou fazer aqui o toque no coração, Não sei quantas milhares de páginas tem aqui, Aqui o toque no seu coração. Deus diz lá, Mateus 28, ide por todo mundo. Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mando. E eis que eu estarei convosco, o quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é um processo. Primeiro passo, enviar. Enviar para quê? Para pregar. É de trás para frente. O último falou foi enviar. Aí você volta. Como pregarão se não há quem envie? Então o que acontece? Primeiro passo, enviar. Jesus já nos enviou. O segundo passo é pregar. Pregar para quê? Para que eles ouçam. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário que haja a pregação. Raul, mas eu acho assim. Vejo que Deus é soberano. E se Ele quiser mesmo, Raul, salvar alguém, Raul, Ele faz o que Ele quer. Ele pega e derruba o cara do cavalo, ou se tinha cavalo ou se não tinha, mas Ele derruba. Ele pega e levanta o cara, escolhe o cara e pronto, porque Deus é soberano, então Ele não precisa de nós. Gente, realmente Ele não precisa de nós. Mas a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana, porque Ele nos enviou. Então, para Deus cumprir o propósito, a outra parte daquilo que a salvação promove em nós é o quê? O pregar o evangelho. Porque para as pessoas ouvirem, serem tocadas por Deus, elas precisam o quê? Ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E para ouvir a quem pregue, e para pregar a quem envie. Deus enviou, nós pregamos, eles escutam. Mas escutar para quê? Aí para quê? É o outro passo da evangelização. Crer. Está ouvindo aí no versículo? Vamos junto aí. Depois de crer. Por que eles têm que crer?
para invocar o nome do Senhor. E se eles invocarem o nome do Senhor, serão salvos. Esse é o processo da evangelização. Gente, há uma preocupação conosco. Raul, eu tenho medo de pregar, porque eu não sei se o cara vai receber a Jesus Cristo, Raul. Eu não sei, Raul, tenho vergonha. Tipo assim, imagina, eu estou lá falando de Deus e o cara não recebe. Gente, desse processo da evangelização, a única coisa que você faz é pregar. O resto é com Deus e a pessoa. Deus lhe enviou, foi Deus. É para você pregar, aí é com você. Mas a pessoa tem que ouvir, é com ela e Deus. Ela tem que crer, é ela e o Espírito Santo. Quando ela crê, ela vai ter que invocar ela e o Espírito Santo. Quando ela invocar, ela vai ser salva, é ela e o Espírito Santo. É porque às vezes a gente quer pegar desses 6 passos, a gente quer pegar e fazer os 6. Quer pregar, convencer, batizar, recebe, morrer na cruz por ela e fazer tudo por ela. Não, o nosso papel é pregar. O resto é com Jesus Cristo. O resto é com Jesus. Amém? Vamos lá. Versículo agora, parte B do versículo 15, diz assim, ó. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam paz, dos que anunciam coisas boas. Gente, a gente pode falar de política? Eu voto 13. Eu voto 17. Pode. Eu posso falar de futebol? O Flamengo ganhou hoje, mas fazia 30 anos que não ganhava. Né? Pode falar também. Mas o principal, quão felizes são e quão formoso é os pés do que anunciam as boas novas, as notícias boas. É isso, gente. Nós temos o nosso papel principal é anunciar a palavra de Deus. É anunciar as coisas, as notícias, o evangelho. Gente, eu queria dizer um negócio para vocês. Agora eu começo a falar da rebeldia. 5 minutinhos, gente. Rebeldia do povo de Israel. Que diz assim, ó. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, olha o que o profeta Isaías diz, ó. Senhor, quem creu nessa pregação? Que pregação foi essa? Quando ele fala que quão formosos os pés daquele que anunciam as boas novas, isso daí ele está falando lá de Isaías, quando Israel tinha passado dezenas e dezenas de anos preso pelo povo estrangeiro, estava sendo escravizada, foi destruída Jerusalém, e lá os profetas começaram a anunciar que o povo de Deus ia ser liberto. Mas para isso eles tinham que voltar a Deus, não podiam adorar outros deuses. E os profetas começaram a dizer isso para todos eles. Não é maravilhosa essa mensagem? Essa mensagem não é boa? Não é uma mensagem boa? Quão formoso é a mensagem que estão levando notícias boas? A mensagem era boa, mas nem todos eles receberam. Israel foi livre naquela época, mas nem todos receberam aquela mensagem de Deus. O que ele está querendo dizer assim, ó? Israel não começou a deixar de crer em Deus agora, não. Não foi agora, que com Jesus, que eles se distanciaram de Deus, não. Foi desde sempre. Desde a pregação dos profetas. Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas e apedreja, tu que mata os profetas, né? Amém. Jerusalém, ele fala Jerusalém, sempre foi brigando com os profetas. Você lembra da história, você lembra? João Batista foi lá, brigando com os profetas. Isaías pregava e eles não criam na mensagem. Os outros profetas falavam e eles obedeciam a mensagem. Então sempre Israel estava se distanciando do Senhor. Então, o que é que aconteceu? Deus fala que existia um povo dentro do povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus. Era neles que a promessa de Deus ia se cumprir. Como assim? Os que obedeciam a Deus, que se achegavam a Deus, os escolhidos de Deus, eles eram o povo, o real povo de Israel. Era para eles que as promessas de Deus iam ser cumpridas. Hoje nós somos esse povo. Todos nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo, né? E continua. Para nós terminarmos, vamos ler de uma vez. Diz assim, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Mas digo, porventura, o povo de Israel não ouviu? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. Mas digo, porventura, Israel não soube? Tipo, eles ouviram, mas não entenderam? Aí pega e dizendo, ó, primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui chamado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz,
todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Nessa hora que ele fala de insensato, ele já estava dizendo que os profetas diziam que Deus provocaria ciúme deles e se revelaria àqueles mesmos que ele não tinha nem se revelado, não estava nem procurando por ele. Aí ele está dizendo assim, ó, mas Israel está longe do Senhor, é porque ele não sabe? É porque ele ouviu? Ele está dizendo, não. Se as pessoas que eles julgavam insensatas entenderam que Jesus Cristo veio como Deus, veio como forma de homem, morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados, se fez sacrifício vivo para que nós fôssemos reconciliados com Cristo ainda aqui na terra. Se o povo que Israel chamava de insensato entendeu, o povo de Israel também era para entender. Mas o que foi que aconteceu? Eles entenderam. O povo de Israel ouviu, o povo de Israel entendeu. O que foi que eles fizeram? Rejeitaram. Eles não. Esse negócio de justificação pela fé, esse negócio da graça aí, eu sou mais pela minha forma mesmo. Eu sou mais ter que aquele negócio, aquela liturgia, aquilo dali que salva. E eles têm lá, gente, o mesmo Antigo Testamento nosso é o mesmo Antigo Testamento deles. Não sei se vocês já leram Isaías, mas Isaías fala lá que ele tinha que ser moído, que ele ia ser rejeitado, que ele ia ser entrar no jumentinho em Israel, fala que ele ia ser traído por um amigo, fala da quantidade de moedas que ele ia ser traído no Antigo Testamento, fala tudo o que Jesus passou, onde ele nasceria, fala que quando ele nascesse ia haver sacrifício de criancinhas. E foi o que aconteceu na época, por isso que ele fugiu para o Egito. O Antigo Testamento está dizendo tudo isso, gente. Aí quando chegou Jesus, a promessa viva, Deus dizendo que estava com os braços abertos para eles todo dia, eles olharam, mas eles não enxergaram. Eles olharam, mas eles não viram. Aí no capítulo 11, a gente vai ver que ainda há esperança para Israel. Há esperança para aquelas pessoas que ouviram falar da palavra de Deus, ouviram falar de Deus, mas ainda estão com o coração fechado. Raul, mas tem um ali, Raul, que se aquela doutrina que fala que a pessoa que foi escolhida, pronto, Raul, eu acho que aquela pessoa ali não foi escolhida não, viu, Raul? Eu acho aquela pessoa ali, Raul, porque é falando de Deus e ela fala as coisas erradas e faz errado, não quer, fala de crente, não quer saber nem de, fala que pastor de igreja é tudo ladrão, Raul. O maior exemplo é Paulo. Matava os crentes, fazia os crentes blasfemarem, mas mesmo assim recalcitrava contra os aguilhões, resistia, como se resistindo tudo que Deus estava falando na vida dele. Ei, macho, lê o Evangelho, o Antigo Testamento de forma diferente, e ele resistindo, mas Paulo, aquele cara que, se você fosse olhar hoje, era aquele improvável, o improvável de servir a Deus, se tornou o maior missionário da história, o maior teólogo, o maior plantador de igreja. E assim também é o seu amigo, o seu vizinho, os seus familiares, que muitas vezes você olha e diz assim: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu, mas meus familiares, Senhor, misericórdia deles. Acho que alguém pensa aqui assim, não é? Poxa, Deus, misericórdia dos meus familiares. Bande cru, Deus, tem paciência com eles. Os improváveis, não deixe de orar. Tá vendo Israel? Israel também não é um povo improvável, assim, porque tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Mas como é que Paulo começa o capítulo 10, versículo 1? Orando, por quê? Pela salvação do povo de Israel. Orando, é o nosso papel. Orar por aqueles que a gente acha até mesmo improvável. Israel aqui não acreditava em Jesus não, viu? O profeta assim, não é Jesus? Não, esse negócio aí não é o Messias não. Até hoje não acredita. Não, o Messias ainda está por vir. Mas é o que Paulo estava fazendo? Orando por eles. E ainda há esperança para eles. Ainda há tempo. Grande parte não acredita, uma parte já acreditou em Jesus, mas a maioria não acredita. Mas há chegar naquele dia que nós estamos esperando, e para isso nós precisamos pregar e levar o Evangelho a toda criatura, para que em um determinado dia todo joelho se dobre, toda língua confesse o nome de Jesus Cristo. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Faça uma oração de gratidão a Deus. De tantos no mundo, até do próprio povo de Israel. Pense, até o povo de Israel, que
que Deus fez toda a história para eles, e distante de Deus estão, mas Deus lhe escolheu, lhe trouxe para cá. Cante, adore o Senhor, feche seus olhos e agradeça ao Pai. Agradeça. Que a salvação produza em você o sentimento de gratidão. Produza boas obras, mas a salvação é pela fé. E que a fé produza isso em nós, Senhor. Faz sua obra em nós, Pai. Meu próprio agir. Faz sua obra em nós. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? O que seria de mim, Deus? O que seria de nós, Pai? Não entendo o meu próprio agir. Sem sua graça, o que seria de mim? Declare isso. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti.
Espírito sobre a carne, Pai. Espírito sobre a carne, e reina. Aleluia. Espírito sobre a carne. Romanos 6, Romanos 7, conta a história de Paulo passando por essa dificuldade. São palavras dele, que olhando para dentro dele mesmo, há pecado, há uma tendência a cometer coisas erradas e não realizar o bem. Mas em Jesus Cristo ele passa lutas diárias, mas ele vai vencendo dia após dia. As mesmas batalhas que nós vivemos, as mesmas dores, as mesmas lutas, ele passava e ele venceu, e ele mostrou que era possível vencer. Então há nós aqui para cumprirmos também o pregar que Jesus falou do processo da evangelização, e que nós ficássemos relaxados em relação ao convencer do Espírito Santo, porque aí é com o Espírito Santo. O nosso papel é pregar, é levar o Evangelho. Os outros processos é a pessoa e o Senhor Jesus Cristo. Amém? Gente, eu acho que vocês sentiram falta hoje de alguma coisa. O que foi? A oferta. Glória a Deus. Queria chamar a oferta aqui.